Efésios 4, a partir do versículo 29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta hora. Nós te pedimos no nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Várias mensagens que têm sido pregadas aqui neste lugar, meus irmãos, têm dado uma ênfase ao nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com Jesus Cristo, nosso relacionamento com o Espírito Santo. Porque este é o desejo de Deus, este é o desejo de Deus de ter relacionamento conosco. E nos relacionamentos humanos nem sempre é fácil. Não é verdade? Quem já teve problemas aqui nos relacionamentos humanos, levante a mão. Ai, meu Deus do céu. Né? Sempre tem... é um desafio, irmãos. Eu costumo dizer que talvez este seja um dos maiores desafios que a gente tem nesta terra, é o relacionamento com as pessoas. Porque pessoas são diferentes de nós, pensam diferente de nós, e a maneira como você fala com uma pessoa não é a maneira como você fala com outra. Às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende outra coisa. Às vezes você quer ajudar e a pessoa entende aquilo como uma ofensa. Então tem tantas coisas nessa questão de relacionamento que nós precisamos aprender, e a Bíblia nos dá muitas orientações sobre o nosso falar, sobre a nossa linguagem, sobre o poder das nossas palavras, né? E a Bíblia diz que a nossa língua é terrível, é difícil de controlar, ela põe fogo numa selva, ela bendiz a Deus e daqui a pouco ela amaldiçoa o próximo. E a Bíblia diz que com palavras nós podemos abençoar ou destruir pessoas, dependendo da maneira como usamos. Olha o poder que tem as nossas palavras. A Bíblia fala a morte e vida no poder da nossa língua. Jesus também, falando lá aos seus discípulos e dizendo às pessoas que estavam ao redor dele, ele disse: a boca fala do que está cheio o coração. Muitas vezes, e com certeza você vai falar daquilo que você está cheio. Por isso que a Bíblia nos manda se encher da palavra de Deus, por isso que a Bíblia nos ensina a nos encher com coisas boas, porque quando você abrir a boca vai sair coisa boa. Se você alimenta o seu coração com coisas ruins, com palavras ruins, alimenta a tua mente com pensamentos ruins, quando você abrir a boca é isso que vai sair, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então a palavra de Deus, esse texto que nós lemos aqui fala, olha, não saia da sua boca uma palavra estragada. A palavra torpe significa uma palavra ruim, uma palavra estragada, que não faz bem a ninguém. Mas saia da tua boca, sim, palavras de edificação, palavras que levantam, palavras que abençoam, palavras que encorajam, palavras que possam ajudar a vida de alguém. E que essas palavras possam transmitir graça, a graça de Deus que há em você,
para a vida de outras pessoas. Mas não é fácil, irmãos. Na prática, não é fácil. E a Bíblia nos ensina, então, a sermos moderados, controlados no nosso falar. A Bíblia nos ensina a não falar demais. Você conhece alguém que fala muito aí, não? Conhece alguém que fala muito? Com certeza você não pensou em você mesmo. Com certeza. A Bíblia nos ensina a não falar demais, a Bíblia nos ensina a guardar a nossa boca, porque a Bíblia diz que quem guarda a sua boca livra a sua alma das angústias. Nos ensina a ter um falar agradável, temperado, sereno. Então, olha, irmãos, como nós temos que aprender a usar as palavras da nossa vida, como nós temos que aprender a ser usados por Deus nas nossas palavras. A Bíblia ainda diz assim que nós temos que saber quando é tempo de ficar calado, que é o que às vezes a gente menos gosta, né? Há tempos na nossa vida, há momentos na nossa vida, há situações na nossa vida que a gente tem que ficar calado. E a Bíblia diz assim: todo ser humano, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A Bíblia ainda diz para você e eu não sermos mexeriqueiros. O que é mexeriqueiros? Fofoqueiros. Amém, meu querido? É Deus que está falando conosco nesta noite. Amém? Está escrito na palavra de Deus. A Bíblia fala para a gente não ser mexeriqueiros e também fala para nós não sermos murmuradores. Murmuração são palavras que saem da nossa boca que não são boas. Murmuração é reclamação, não é? Murmuração expressa que você está chateado com alguém e às vezes você fica murmurando para outro alguém e contaminando aquele outro alguém. E na verdade eu estou fazendo essa introdução porque eu quero falar nesta noite sobre isso, sobre como nós temos que aprender a usar as palavras que saem da nossa boca. Jesus ainda diz na sua palavra, olha, por suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você vai ser condenado. A Bíblia ainda diz, palavras agradáveis são doces para a alma e remédio para o corpo. Olha que coisa interessante. Uma boa palavra pode ser remédio para o corpo, não é? E pode ser um doce para a nossa alma. A Bíblia também fala, fuja de contendas, fuja de discussões tolas. Às vezes as pessoas gastam a sua energia em discussões tolas, sem sentido, que não chegam a lugar algum. Então fuja de contendas. Lá em Colossenses diz assim, meus irmãos, tudo que vocês fizerem por palavras ou por obras, façam tudo em nome de Jesus Cristo. Façam tudo em nome de Jesus. E a Bíblia nos incentiva a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Quando Jesus veio, os discípulos tiveram um bom relacionamento com o Senhor, mas ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele disse que ele teria que ir embora para o céu, e ele disse, eu vou enviar o meu Espírito Santo, e ele vai estar com vocês, ele vai
me representar, eu vou estar com vocês através do meu Espírito, e a palavra nos ensina que nós precisamos aprender a nos relacionar mais com o Espírito Santo, porque Ele habita em nós, nós somos o seu templo, nós somos a sua casa, nós temos o Espírito Santo em nossas vidas. Quando nós fomos regenerados por Cristo, o Espírito Santo veio habitar em nós, e nós não podemos deixar Ele de lado. Ele precisa ser atraído, Ele precisa ser buscado, Ele não pode ser ignorado, nem esquecido, nem apagado em nossas vidas, nem entristecido, porque Ele é a pessoa mais importante em nossas vidas. Ele está conosco em todo o tempo. Eu estava pensando, quando Jesus veio a esta terra, por causa do seu corpo, Ele não pôde exercer a sua onipresença. Ou seja, aquele que está presente em todos os lugares. Quando Lázaro morreu, ele teve essa revelação de que Lázaro morreu, mas ele não estava lá. Tanto é que quando ele chega lá, Maria falou: "Oh, Senhor, o Senhor chegou tarde, o meu irmão morreu", né? Então Jesus em corpo aqui nesta terra, ele não tinha essa questão da onipresença, esse caráter da onipresença. Mas o Espírito Santo que Ele enviou, Ele está conosco, Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas, e Ele veio para não nos deixar órfãos, porque os discípulos ficaram sem pai, os discípulos ficaram sem um mestre, os discípulos ficaram sem alguém que os amava, sem alguém que os ensinava, mas o Espírito Santo veio para que o homem os seus discípulos, os discípulos de Deus, os filhos de Deus, não ficassem órfãos. Então Ele é a pessoa mais importante em nossas vidas. E Jesus disse e sempre ensinou quanto é importante, e a Bíblia também ensina quanto é importante ouvir a voz do Espírito. A Bíblia diz: quando vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçam os vossos corações. Jesus Cristo, Ele diz lá em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ouvem a minha voz. Então, se você é de Jesus, se você pertence a Jesus, Ele fala, você ouve, você obedece e você o segue, porque você conhece a voz do seu Senhor. Esse é o desejo de Deus. Agora, a questão é se nós desejamos andar no Espírito, ouvir a sua voz e buscar a sua presença em nossas vidas. Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso guia, que nos conduz na jornada e nos ensina todas as coisas. E nós temos um relacionamento com Ele. Mas quais são as palavras com as quais nós nos relacionamos com Ele? Porque há palavras que saem da nossa boca, que ao invés de atraírem o Espírito Santo, entristecem o Espírito Santo. Há palavras que saem da nossa boca que, ao invés de acender a chama do Espírito em nossos corações, elas apagam a obra do Espírito. Então eu quero falar nesta noite sobre palavras que o Espírito Santo gosta de ouvir, ou palavras que atraem o Espírito Santo para as nossas vidas, porque essas palavras devem fazer parte do nosso relacionamento com Ele. E uma das palavras que o Espírito Santo gosta de ouvir, que atrai o Espírito Santo, são palavras de louvor e adoração. Deus ama palavras de louvor e adoração. Muitas vezes as pessoas vêm no culto, às vezes elas estão com a cabeça tão distante, tão longe, e que elas muitas vezes perdem o momento de se conectar mais com o Espírito Santo, proferindo palavras de louvor, palavras de exaltação, palavras de glorificação, palavras de adoração ao Senhor.
porque essas palavras atraem a presença do Espírito Santo. Essas palavras trazem a presença de Deus em nosso meio. E quando nós falamos essas palavras agradáveis a Deus, que agradam a Deus, que agradam ao Espírito Santo, isso intensifica o nosso relacionamento com Ele e cria uma conexão mais profunda entre nós e o Espírito Santo, entre nós e Deus. E nós temos que refletir sobre isso, porque nós temos que incorporar no nosso vocabulário palavras que agradam ao Espírito Santo, para que ele seja atraído para as nossas vidas, para que ele possa se mover em nós, para que ele possa se mover através de nós. Nós temos que aprender a colocar em prática em nossas vidas palavras de louvor, palavras de adoração, que atraem a sua presença. Lá em Lucas 4:8, Jesus se dirigindo aos discípulos, ele diz assim: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Irmãos, nós não temos outro Deus. Eu não sei se você tem, mas eu não tenho. Eu só tenho esse Deus, o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, que mandou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele e pudéssemos ter o nosso nome escrito no livro da vida. Nós não temos um outro Deus a quem adorar, nós não temos um outro Deus a quem louvar, a quem exaltar, a quem glorificar. Então a Bíblia nos instiga a adorar, a louvar ao Senhor, porque o nosso louvor e a nossa adoração agrada a Deus, atrai a presença do Espírito Santo em nosso meio, e que nós devemos fazer isso de todo o nosso coração, não palavras jogadas da boca para fora, mas palavras que saem do profundo da nossa alma, que saem do profundo do nosso coração, porque também deve ser o desejo do cristão agradar ao Senhor, e Deus se agrada. Irmãos, a Bíblia fala do louvor no céu, 24 horas por dia, tem seres adorando e louvando ao Senhor, porque Deus ama o louvor e a adoração. Há pessoas se curvando diante do Senhor lá no céu, seres que Deus criou se curvando, porque faz bem ao Senhor esta adoração, este louvor. Só cultuamos a Ele. Então vamos fazer bem feito. Vamos agradar ao Senhor com o nosso culto. Às vezes a gente vem no culto e muitas vezes nós não conseguimos, a gente abre a boca e canta, a gente pega a Bíblia e lê, a gente ouve a palavra, mas parece que muitas vezes não há uma conexão. Deus quer que você, através da sua vida, através das suas palavras, da sua adoração, do seu louvor, o Espírito Santo haja poderosamente na sua vida, se mova na sua vida, se mova através da sua vida. Os verdadeiros adoradores, o Pai procura que o adorem em espírito e em verdade. Tiago, ele diz assim, olha, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Mas ele disse assim, limpem as suas mãos, limpem os seus corações, para que você possa oferecer o melhor para esse Deus. Purifiquem os seus corações. Lá em Apocalipse 4:11 diz assim, tu, Senhor, e Deus nosso, Tu és digno de receber honra e poder, porque criaste todas as coisas, por Tua vontade elas existem e foram criadas. Meu irmão, quantas vezes nós exaltamos mais os homens do que a Deus? Quantas vezes nós exaltamos mais pessoas do que a Deus?
ó, aquela pessoa fez isso, ó, aquela pessoa faz assim, ó, aquela pessoa é sensacional. E muitas vezes nós não falamos que o nosso Deus é mais do que sensacional, que aquela pessoa pode fazer aquilo porque ela está debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. No Salmo 29:2 diz assim: deem ao Senhor a glória que o seu nome merece, a glória que é devida ao seu nome. Amém, meu irmão? Então, nós temos que aprender que para nos conectar mais com o Espírito Santo, para não sentir a nossa vida seca, para não sentir a nossa vida vazia, para não sentirmos muitas vezes frios na fé, frios no amor a Deus, muitas vezes para não prestar um culto, sabe, aquele culto assim que você fica olhando o relógio e não vê a hora de acabar. Não, para nós prestarmos um culto verdadeiro ao Senhor, um culto de amor, um culto de adoração, que Deus se alegre e a alegria dele contagie as nossas vidas também. E muitas vezes nós temos que aprender a chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, nós te adoramos, nós te damos glória, pela beleza da tua santidade, pelo esplendor do teu santuário. Eu exalto o teu nome, Senhor, e me prostro aos teus pés, porque tu és santo. Eu entro pelas portas, pelos portais eternos com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, e bendigo o nome do Senhor. Eu celebro com júbilo ao Senhor, e me apresento diante de ti com hinos de louvor e adoração. Senhor, quão grande é o teu poder! Os inimigos rastejam diante de ti, só tu, Senhor, realizas maravilhas. Quem não te exaltará, Senhor? Quem não glorificará o teu nome? O Senhor é cheio de amor, de bondade, de misericórdia. Tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Eu exalto o Senhor e me alegro na tua presença. Senhor, os meus lábios sempre estarão cheios de louvor e adoração a ti, Senhor, e proclamarão a tua justiça, a tua fidelidade e a tua grandeza. Não há semelhante a ti, Senhor, por isso eu me alegro e exulto e descanso na tua presença, porque não há santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Tu és o meu tesouro, tu és o meu bem maior e mais precioso. Enquanto eu viver, Senhor, não deixarei de te amar, de te adorar, de te exaltar, de te glorificar o teu nome. Glórias a ti, Senhor. E a palavra diz que se nós fizermos isso com sinceridade, se nós fizermos isso com verdade, nós vamos nos conectar mais profundamente com o Espírito Santo de Deus, que veio para habitar em nós, que veio para nos ajudar na missão, que veio para falar o nosso coração, que veio para nos ensinar todas as coisas, que veio para nos guiar em toda a verdade, que veio para nos trazer revelação, que veio para nos ensinar o que nós não conhecemos na palavra. Mas nós temos que fazer isso com sinceridade e verdade, amém? Eu quero que você fique em pé aí, 2 minutinhos só, e que você gaste esse tempo adorando e louvando o Senhor. Porque nós precisamos disso. Nosso Deus é digno e merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Bendiga e exalte o nome do Senhor, para que o Espírito Santo se mova através da sua vida. Oh Deus maravilhoso, grandes são as tuas obras, como são perfeitos os teus caminhos.
A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os nossos caminhos. Oh Deus poderoso, Deus maravilhoso, dá-nos palavras que agradam ao coração do Senhor. Que as palavras da nossa boca sejam agradáveis a Ti, Senhor. Recebe louvor, recebe honra, recebe glória, recebe adoração, porque Tu és o nosso Deus. Não temos nenhum outro Deus além de Ti, Senhor. Não temos nenhum outro Deus a quem nós vamos comparar ao Senhor. Ninguém pode ser comparado a Ti. Tu és o nosso Deus para sempre. Tu és o nosso refúgio. Tu és a minha fortaleza. Tu és o meu socorro presente. O Senhor é a minha esperança. Aleluias, o Senhor é o socorro presente nos tempos difíceis. Por isso eu te exalto, eu te louvo, eu te glorifico. Com todo o meu ser, aleluias, aleluias, aleluias. Dê um aplauso ao Senhor, aleluias, aleluias. Aleluias. Pode se assentar. Deus também e o Espírito Santo, Ele quer chegar mais perto de nós. Quando nós professamos palavras de confissão e arrependimento. Nós não fomos feitos para carregar o pecado. E Deus sabe que o homem foi contaminado pelo pecado. E Deus sabe que há uma guerra dentro de cada um de nós, entre fazer o que é certo e fazer o que é errado. Muitas vezes você fica entre pegar alguém pelo colarinho e dar umas bolachas ou dar uns supapos. E entre ficar de boa e engolir um sapo. Não é assim muitas vezes? Há uma guerra dentro de nós entre fazer o bem e fazer o mal, e Deus sabe que muitas vezes nós erramos, nós falhamos, mas Deus não quer que você viva sobre o peso do pecado, porque o pecado é a única coisa que te separa de Deus. E quando você vai a Deus e fala, Senhor, perdoa o meu pecado, Senhor, perdoa a minha falha, eu errei, Senhor, eu falhei, Senhor, eu fui fraco, Senhor, Deus vai estender a mão para você e vai dizer, o meu filho quer uma reconciliação, o meu filho quer que eu continue agindo na vida dele, eu te perdoo, eu te perdoo, eu apago as suas transgressões. Então o Espírito Santo, Ele ama quando nós reconhecemos os nossos erros e não vamos a Deus com arrogância, com a nossa vida cheia de pecado, apontando o dedo para Deus. Você não fez isso por mim, o Senhor não olhou pela minha família, o Senhor não fez isso, não fez aquilo. E muitas vezes a pessoa não percebeu que Deus já não está mais ouvindo a sua voz, porque ele está debaixo de um peso do pecado, porque ele cometeu tantos erros, mas não teve a humildade de se arrepender e dizer, Deus me perdoa, eu falhei com a minha esposa, eu falhei na minha casa, eu falhei na minha família, eu tenho falhado no meu trabalho, eu tenho falhado com os meus filhos. O Espírito Santo ama palavras de confissão e de arrependimento. 1 João 9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. E se Deus deu esse escape, se Deus deu essa bênção, se Deus abriu essa porta para nós reconectarmos com a presença do Espírito Santo, que é pedir perdão das nossas falhas, que é confessar os nossos erros, e então nós podemos entrar novamente na presença de Deus, e o inimigo não vai poder mais acusar você daquilo que você já confessou, daquilo que você colocou diante do Senhor, porque a tua palavra de confissão agradou o Senhor. Agradou o Senhor. Glórias a Deus por isso. Muitas vezes nós agimos com Deus como os filhos agem com os pais. Muitas vezes
Os pais falam alguma coisa, os filhos endurecem o coração, se irritam, ficam bravos. Ou falam coisas que ofendem os seus pais e muitas vezes não pedem perdão e vivem sob o peso daquilo. Vivem sob o peso de não honrar o seu pai, a sua mãe. E isso, meu querido, se você é uma pessoa cristã, isso vai afastando a presença do Espírito Santo da sua vida. Nós estamos falando hoje, nesta noite, de palavras que nos fazem estar mais conectados com o Espírito Santo, que abrem as portas para o mover do Espírito Santo, para Deus agir em nosso meio, para Deus abençoar as nossas vidas. Davi, quando cometeu lá um adultério com Betseba, ele vai a Deus e pede perdão. E ele fala: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Não retira, Senhor, de mim o teu espírito. Salmo 51, versículo 10, ele diz também essa palavra: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Mas a Bíblia também ensina que palavras de gratidão, diga palavras de gratidão. Diga ações de graças agradam o coração de Deus. Quem aqui já sofreu ingratidão? Ah, é muito ruim, dói, não dói, irmãos? Você ajuda alguém, faz alguma coisa por alguém, ou aquela pessoa depois fala mal de você, ou ela, sei lá, ela esquece daquilo que você fez por ela. Ah, nós vivemos num mundo cheio de ingratidão. Mas a Bíblia diz que você, meu irmão, e eu nunca podemos nos esquecer do que Deus fez por nós. Não podemos nos esquecer. Esse é um dos motivos que o Senhor Jesus estabeleceu a ceia do Senhor. Porque a ceia é um momento da gente, opa, Jesus se sacrificou por mim, é por isso que eu estou aqui, eu estou tendo a oportunidade de me reconectar com Deus, de estar na presença de Deus. Jesus me ama, Ele fez uma obra maravilhosa na minha vida, e também para nós lembrarmos, agradecemos o que Ele fez, e também agradecer porque Ele deu uma palavra de que Ele vai voltar, e nós aguardamos a sua vinda, e é certo que Ele vem. Então, palavras de gratidão. Meu irmão, quantas vezes Deus faz algo, nem testemunho você dá. A Bíblia fala dos feitos de Deus, fala do que Deus fez na sua vida. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, eu não tenho um conhecimento da palavra, eu não conheço legal a Bíblia. Olha o que Jesus falou para o endemoniado gadareno: vai e fala do que Deus fez na sua vida. Vocês lembram daquele homem coxo que foi curado na porta do templo? Ele já saiu pulando e testemunhando. Aquele cego que diz: olha, eu não sei, mas eu tenho que testemunhar isso. Eu era cego e agora eu estou enxergando. Eu fui curado. Palavras de gratidão. Às vezes, meus irmãos, a gente se esquece do quão é importante a gratidão na nossa vida. Não só a Deus, mas também às pessoas. As pessoas que te ajudaram, as pessoas que te estenderam a mão, as pessoas que foram instrumentos para te levantar. Pessoas até mesmo enviadas por Deus naquele momento difícil, naquela hora difícil da tua vida.
E muitas vezes você não expressou a gratidão correta para com aquelas pessoas, e muitas vezes não tem expressado a tua gratidão, porque pelos livramentos que Deus já te deu, pelo que Deus fez na tua casa, fez na tua família, como Deus levantou a sua vida depois de uma tragédia, depois de algo que aconteceu com você. O nosso coração tem que aprender a ser grato ao Senhor, expressar gratidão. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças. Agradeça, meu irmão, tenha um coração grato. Às vezes as pessoas preferem ver aquela coisinha que não foi feita e esquece tudo que foi feito por alguém, tudo que Deus fez. Às vezes as pessoas não estão vivendo um bom momento, elas preferem dizer: Deus não está olhando para mim, Deus não está me abençoando, do que se lembrar de tudo que Deus já fez na sua vida, de todos os livramentos, da paciência que Deus teve com você, do amor que Deus tem por você, do privilégio que Deus dá a você de vir a um culto, de prestar um culto a Ele, de expressar a sua gratidão, porque o culto também é uma maneira de nós expressarmos a nossa gratidão por aquilo que Deus fez. E quando Jesus institui a ceia, é também para que nós possamos não esquecer da gratidão que nós devemos a Ele, porque isso é a nossa vida, isso é a nossa salvação, é a nossa libertação. Então Deus ama, e o Espírito Santo ama palavras de gratidão. E a gratidão não é só uma resposta às coisas boas que acontecem na nossa vida, mas é uma postura de reconhecimento da bondade e da misericórdia de Deus e do que Ele faz por nós. É uma atitude, irmãos, que tem que ser constante em nossas vidas. A atitude de agradecer a Deus nos ajuda a focar nas bênçãos e não nas dificuldades. Porque quando você vai agradecer a Deus, quem agradece a Deus aqui pelas dificuldades? A gente agradece mais pelas bênçãos, pelo que Deus fez. O Espírito Santo se move poderosamente em corações agradecidos. Amém, meu irmão? O Espírito Santo está perto de quem tem coração agradecido. A Bíblia diz lá em Lucas 17, que Jesus certa vez curou 10 leprosos. E só um voltou para agradecer. Jesus curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer. E Jesus exaltou e louvou a atitude daquele que voltou para agradecer. Meu irmão, que nós sejamos como aquele leproso que voltou para agradecer. Amém? Que nós sejamos como aquele que voltou para agradecer ao Senhor. E você tem que refletir sobre isso. Você tem agradecido a Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele fez, ou já esqueceu? Meu irmão, nós nunca podemos esquecer do que o Senhor fez por nós. Isso tem que estar bem vivo em nossa mente, porque se Ele fez lá atrás, Ele pode fazer novamente, Ele pode fazer hoje, Ele pode fazer amanhã. E tudo isso tem a ver com a nossa gratidão ao Senhor. Amém, querido? A Bíblia diz assim, lá no Salmo 105, rendei graças ao Senhor, Ele é bom. E nesse Salmo, Davi conta a história do que Deus fez para tirar aquele povo do Egito. E ele começa dizendo assim, rendam graças ao Senhor porque Ele é bom. E nesse salmo ele relata toda a caminhada, o maná, os milagres, as coisas que Deus fez, a proteção, a nuvem, o fogo e todas as coisas, todo o agir de Deus lá no Egito para que aquele povo saísse. E é para eles terem gratidão
Por isso que o judeu celebra a Páscoa. A Páscoa é para lembrar o que Deus fez, de como Deus tirou eles do Egito com mão forte, com mão poderosa. Mas Deus também quer palavras sinceras, palavras do nosso coração, palavras de gratidão. Porque quando você é uma pessoa grata a Deus, isso te ajuda a estar mais perto do Espírito Santo. O Espírito Santo se move em corações agradecidos. A Bíblia fala que nós temos que nos lembrar dos seus feitos, dos seus prodígios, não só o que Deus fez por nós, mas o que Deus faz em resposta, por exemplo, às nossas orações. Quantas pessoas são curadas, quantas pessoas são abençoadas por causa das nossas orações, e nós temos que ser gratos ao Senhor por tudo que Ele faz, suas maravilhas. Nós temos que agradecer porque Deus tem uma aliança conosco. O nosso relacionamento com Deus é relacionamento de aliança. Sabe o que significa relacionamento de aliança? Relacionamento de aliança é o relacionamento mais forte que pode existir entre duas pessoas. Relacionamento de aliança. Eu tenho uma aliança com você. E é por isso que Deus quer se relacionar conosco, não só como um amigo, um conhecido, mas Ele é aquele que quer olhar para você e dizer: meu filho, minha filha, eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com você. Eu não vou quebrar a minha aliança com você. Aconteça o que acontecer, eu tenho uma aliança com você. O nosso Deus é Deus de aliança, é Deus de promessas, como diz o cântico, né? E Ele não vai deixar de cumprir a sua palavra em nossas vidas. E por último, eu quero continuar essa mensagem outro dia, porque a gente precisa aprender mais palavras que agradam o Espírito Santo e que agradam a Deus. E eu quero terminar com palavras de encorajamento. Diga, palavras de encorajamento. Nós lemos aqui: não saia da vossa boca palavra torpe, palavra estragada, mas saia palavra boa, que seja para edificação, que transmita graça, que abençoe, que edifique a vida das pessoas. Palavras de esperança. E Deus nos dá essas palavras, o próprio Deus nos dá essas palavras, porque essas palavras, palavras de encorajamento, são uma poderosa ferramenta para edificar pessoas, para encorajar alguém. Palavras de encorajamento é como você dar a mão para uma pessoa e levantá-la. Palavras de encorajamento é como trazer uma luz no meio da escuridão de alguém. Palavras de encorajamento são palavras que abençoem, que trazem força, que trazem coragem, que levantam, que inspiram e trazem esperança. Muitas vezes você está no culto e alguém está levando a palavra de Deus e você está aí meio desanimado, então vem aquela palavra de encorajamento. É Deus falando com você. Deus é especialista em dar palavras de encorajamento. Deus é especialista em dizer: olha, não temas, eu sou com você. Não se encolha, vá em frente. Está difícil, mas eu estou com você. E quando Deus está conosco, nenhuma batalha é perdida. Quando Deus está conosco, a nossa vitória é certa. Porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. É assim que a palavra de Deus ministra ao nosso coração. Deus falou a Josué quando Moisés morreu. Deus chama Josué, Josué estava muito temeroso. E Deus falou para ele não temer. Josué 1:9, abre lá, todo mundo conhece esse texto, mas vamos ler Josué, capítulo 1.
Vamos ler o versículo 6, diz assim, olha. Primeiro Deus falou para ele, lá no versículo 5, olha, ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei com você. Eu não te deixarei nem te desampararei. Versículo 6, sê forte e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Não tenha medo, porque eu estou com você. Não tenha medo, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Eu te ajudarei, eu te sustentarei. Versículo 9, diz assim, versículo 9, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus quer que você seja um instrumento de encorajamento na vida das pessoas. Não aquela pessoa que faz as pessoas andarem para trás. Não aquela pessoa que faz as pessoas ficarem desanimadas, ficarem com dúvida, perderem a sua esperança. Ah, isso aí não vai dar certo não. Ah, meu irmão, isso aí não tem solução. Ah, não, olha, acho que não adianta nem orar. Então, muitas vezes, sem perceber, as pessoas, ao invés de ser um canal de bênção, de levar palavras de encorajamento, não, vamos junto, não, vamos vencer, não, Deus é contigo, isso não pode ficar sem solução, porque com Deus não tem beco sem saída, meu querido, não tem beco sem saída com o Senhor. Então, Deus ama que a gente tenha no nosso coração, e deseja que nós tenhamos no nosso coração, palavras de encorajamento. A Bíblia até fala, animai-vos uns aos outros, né? Animem-se uns aos outros e não desencorajar as pessoas. Ah, sim, ah, tá assim, ah, tá assado. Não, nós temos que ter essas palavras de encorajamento, porque você se torna um canal de bênção. Quando você usa palavras de encorajamento, o Espírito Santo de Deus age através da sua vida para levantar as pessoas, para animar as pessoas, para trazer uma esperança no seu coração, na sua alma, na sua vida, quando você fala. Lá em Atos 15 diz que Judas e Silas, que eram profetas, consolaram, aconselharam e fortaleceram os irmãos lá em Antioquia. No meio da igreja, nós precisamos praticar palavras de fortalecimento, traz a presença do Espírito Santo para a vida das pessoas que recebem. Amém, amém. Deus é contigo. Se você está vivendo uma situação de medo, eu digo a você nesta noite, não temas, não temas. O Senhor é contigo, assim como Ele é com tantos filhos que estão passando por momentos difíceis. Ele diz a você nesta noite, não temas, eu sou contigo. Lá em Isaías ele diz, não temas, eu sou contigo, não fique assombrado, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo, diz o Senhor. Amém, meu irmão? Não acontece às vezes, você está lá meio churumingando, meio jururu, meio triste. E quão bom é quando uma pessoa chega lá e te dá uma palavra de encorajamento, de ânimo. Não, meu irmão, você não vai ficar prostrado não, vamos levantar, vamos em frente, vamos andar junto, vamos, ministrar uma palavra de Deus, porque quando você ministra, você ativa o agir do Espírito Santo no coração daquela pessoa. E nós cristãos, a Bíblia diz assim, Deus fortalece ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. E Deus usa você, Deus usa eu, a minha vida. Nós só precisamos estar com o nosso coração cheio das palavras corretas. Amém? Então nós cristãos somos motivadores, encorajadores, porque nós temos a palavra de Deus
e temos as promessas de Deus. Amém? Quero só encerrar lendo, pastora Tânia já pode vir para cá, Hebreus capítulo 10, vamos encerrar. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, deixa eu ver se é isso mesmo. Isto. Hebreus 10, 24 e 25 diz assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém, meu querido? Às vezes tem alguém ali meio que titubeando, alguém ali meio, e Deus vai usar a tua vida, você vai lá e vai dar uma palavra e vai abençoar aquela vida. O Espírito Santo ama palavras de louvor e adoração. Hoje perdido eu estava, o teu amor curou a minha dor. Obrigado, Senhor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Jesus. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Diga isto a Ele de todo Meu o coração.